Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, oh, maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Irmãos, eu só queria comentar algo que essa semana chegou a meus ouvidos. Algumas pessoas estão, até da nossa igreja mesmo, estão desistindo.
estão com... Eu até conversei com uma pessoa que ela falou que não tem mais vontade de vir na igreja. E durante a semana eu fiquei perguntando ao Senhor, mas o que está acontecendo? E depois eu descobri que não é só ela, tem várias pessoas de outras igrejas, de outras denominações que não querem vir mais para a igreja. Eu acho que eu, como servo de Deus, quando eu me converti porque eu vim restaurar o meu casamento. Só que depois de 2 anos eu descobri que eu não posso ir na presença do Senhor para mim ganhar alguma coisa em troca. Não é pelo seu casamento, não é pelo seu trabalho, não é pelo seu filho sair das drogas, seu marido sair da bebida. Eu descobri que eu tenho que vir para o Senhor, porque eu tenho que reconhecer que Ele é Senhor absoluto da minha vida. Eu queria que Deus tivesse misericórdia dessas pessoas e que o Espírito Santo de Deus colocasse nos seus corações que eles têm que estar na presença do Senhor, buscar a verdadeira salvação, que é Cristo Jesus. E essas outras coisas os serão acrescentadas. Pai, eu queria pedir agora, Senhor, nesse exato momento, que através da Tua palavra que o Senhor vai trazer através do Teu servo, pastor Hamilton, que Teu Santo Espírito, Pai, use ele, Pai, como assim o Senhor tem usado, e para que Seu nome seja engrandecido, Pai, no meio da Tua igreja, e também, Pai, no meio daquelas pessoas que hoje, Pai, a partir desse exato momento, estão, Pai, assistindo em casa, Senhor, e essas pessoas que estão aqui, esses irmãos, essas irmãs, Senhor, fale o profundo, Pai. Eu não conheço o coração deles, eu só conheço o estereótipo, Pai, deles, eu só vejo por fora, mas o profundo, o coração, a alma, o espírito, Pai, o Senhor sabe, o Senhor contempla, porque o Senhor é o formador, o Senhor é o criador deles, Senhor. Então, Pai, contempla, Pai, essas vidas, essas almas, Senhor. Oh, Pai, o Senhor é o pastor supremo, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor está sentado na cadeira, Pai, e como lá do filho pródigo, esperando, Senhor, o retorno. E eu tenho certeza absoluta, como igreja, Pai amado, Batista do Jardim Rincão, nós cremos que isso vai acontecer, Pai. Então usa o Teu servo, Pai, nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Graça e paz para todos. Deus abençoe você que está em casa. Permita entrar no seu lar e, de antemão, essa última oração do Vladimir, eu tenho certeza que Deus, através da fala de hoje, irá responder o que devemos fazer, né? Mateus, capítulo número 11. Versos 28, 29 e 30. Diz o texto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certa pessoa, recebeu um convite por engano. Um convite de um governador de uma província para tomar parte de um banquete. Ficou surpreendido pelo fato de ter sido convidado, então ele foi à festa. Notou, porém, ao chegar, que lá não se encontrava nenhum da sua classe, que era muito humilde e que não tinha relações nenhuma com o palácio. Todo tímido, mostrou o convite que recebera. O governador sorriu, equivocado, e só então efetivou o convite. Tipo assim, foi um erro, mas já que você está aqui, seja bem-vindo. Com sua palavra, seu gesto de simpatia, lá ficou o convidado. Ele gloriava de ter sido, mais tarde, depois de ter passado o constrangimento, ele se gloriou de ter recebido aquele convite para o banquete do governador. Mais do que um governador, mais do que um nobre, mais do que um rei, o Senhor dos céus e da terra, hoje, Ele nos convida. Não é um convite vago, não é um convite errado, não é um convite duvidoso, enganoso. É um convite dirigido a vocês aqui e a todos vocês que me ouvem e a todos quanto ouvirão um dia a palavra de Deus. Ele não apenas convida o fraco, o humilde, ele não só apenas atrai o pequeno, o grande, todos. Desde os pastores de Belém, naquele deserto de Neguev, de Saara, até os magos dos palácios da Caldeia. Esse Senhor que está aqui hoje, que te convidou, Ele estende esse convite. E ele não é um convite enganoso. Você, certamente, os pais da Pérsia que eu ouvi, pode ficar à vontade, porque o convite não é enganoso. Ele te convidou mesmo para estar aqui, nesta noite, para ouvir a palavra de Deus. E eu quero falar deste convite que não é um equívoco. Não é um equívoco. Só que para nós falarmos desse texto que é tão falado, tão pregado, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu preciso da sua atenção. Eu quero saber por que ele convidou. É isso que eu quero entender e por que o Senhor nos convidou. Qual o contexto deste convite que Ele nos oferta com tanto carinho, com tanto amor? Por que Jesus fez esse convite?
acho que não tem melhor palavra para, principalmente o Brasil, que vive há 6 meses uma pandemia. 6 meses nós estamos vivendo com essa pandemia. Efetivamente, há 3 meses, ininterrupto, o número não cai de 1.000. Hoje, essa semana, salvo engano, chegou a 890, depois de 3 meses. Eu acho que todos nós estamos cansados. De uma certa, uns mais, outros menos, mas todos. Eu sentado ali, bem tranquilo, falo, Senhor, não vejo a hora de voltar a EBT, a igreja disputar as vagas aqui, arrancar esses cartazes de distanciamento social. Tudo bem que algumas coisas ficarão, algumas coisas vieram e permanecerão, tá? Não é o momento aqui, mas algumas coisas não vão sair, mas é óbvio que nós estamos cansados, todos estão cansados. Então, descansa agora, vocês aqui descansam, você que está em casa também descansa, ouça o que Deus, inclusive esses que o diácono Vladimir visitou, ou encontrou e conversou, estão cansados, ouça agora. Depois você faz o seu processo cognitivo, você raciocina, mas deixa Deus falar com você nesse momento. Vamos lá. Posto isto, é dito que esse texto que eu li aqui, e que vocês bem conhecem, vocês de casa também, é dito que ele é a pérola. É um dos textos chamado como pérola preciosa do Evangelho de Mateus. Alguns vão mais além e dizem que ele é a veia principal do Evangelho de Mateus. Outros dizem o seguinte, ele é o segredo do mistério de Cristo. Nesse texto que eu li, é revelado para nós o conhecimento mútuo e exclusivo entre Jesus Cristo e Deus. Ele aqui é bem evidente, é bem revelado esta mutualidade entre Pai e Filho. Ele deixa muito claro para nós que para que eu possa entender o Pai, eu tenho que entender o Filho. Sem que eu tenha uma relação estreita com o Filho, eu não posso obter uma relação estreita com o Pai. Se eu não tiver um conhecimento genuíno de Cristo, eu não terei um conhecimento genuíno do Pai. Se eu não estreitar o meu grau de relacionamento com Cristo, eu não tenho como estreitar o meu grau de relacionamento com o Pai. Se eu não andar com Cristo, eu não posso andar com o Pai. É nesse texto que fica muito explícito essa mutualidade, essa exclusividade, essa coisa de pai e filho. E o interessante é que nesse texto deixa claro que o pai passou tudo para o filho. Agora é o filho que detém todas as coisas. Isso nos deixa numa relação cômoda e não cômoda. Cômoda para quem estreitar os laços com Jesus, porque agora é Jesus que tem tudo do Pai, porque o Pai passou tudo para o Filho. Então, se eu estreitar com o Filho, eu tenho tudo que o Pai passou, porque é o Filho quem detém. Então é cômodo para mim. Sempre pensando no meu fardo, que o texto vai desembocar nisso. No entanto, é incômodo para mim, se eu não estreitar os laços com o filho, que agora detém tudo, eu não posso ter tudo que o filho, que o pai tem, pleitear o que o pai tem, se eu não estreitar com o filho. É aqui nesse texto. Só que de forma amorosa,
de forma graciosa, ele faz um convite. Ele quer, olha que coisa gostosa, ele quer que você e eu participamos de tudo que ele tem. Ele recebeu do Pai, mas ele faz um convite. Agora, depois que ele recebeu, ele fala: Milton, vinde a mim agora, participa comigo. Percebe que gostoso? Ele não quer exclusividade naquilo que Deus, ele quer repartir o que Deus tem. Jesus agora, ele quer, de forma amorosa, ele quer repartir o que Deus tem. Ele quer que nós participamos daquilo que Deus tem, que Deus deu para ele. Ele está deixando bem claro: o meu agora, gente, é comigo. Me conheçam, se relacionem comigo, ou na linguagem igrejeira, me aceitam, se batizam, passa por essas coisas, que agora eu que tenho tudo. Não tem como você chegar ao Pai sem vir através de... Agora é comigo, ele me deu tudo. Então, de fato, é um mistério. Porque agora tudo passa nas mãos de Jesus. Então, para que nós possamos usufruir daquilo que Deus tem, eu tenho que conhecer Jesus Cristo. Porque tudo foi entregue. Está no verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só que interessante. Para que nós possamos compreender o convite, eu tenho que saber o que aconteceu antes. Senão eu não vou entender o convite. Então o capítulo os versículos que nós lemos, 28, 29 e o 30, ele tem uma relação, pode olhar para mim tranquilão aqui, ele tem uma relação direta, ele é na verdade interligado tematicamente pelo verso 1 do capítulo 11, que vocês aqui em casa não precisam, e eu prometo uma coisa para vocês: quando nós voltarmos à normalidade de um culto, as mensagens que o Hamilton, que nós gravamos aqui em live, eu quero, com todo mundo junto aqui, a gente revisitar essas passagens, né? Essas mensagens. Então, eu disse para vocês que para nós entendermos o grau do convite, que é um convite maravilhoso, eu tenho que entender o que aconteceu antes. E o convite está no fim do capítulo 11. Mas olha só que interessante, o verso 1 do capítulo 11, que eu disse para vocês que estão interligados tematicamente. Ao verso 1, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Olha para mim, preste atenção em casa. Então, o que aconteceu antes do convite? No capítulo 11, no versículo 1, Jesus ele dá o início a uma intervenção de ensino e pregações. Ele sai pelas cidades pregando e ensinando. É isso. Ele vai passar pelas cidades dos discípulos, dos apóstolos ali, ele vai pregar, ele vai ensinar e vai fazer alguns sinais. Que
esses sinais estão no versículo 5 do próprio capítulo 11. Então ele dá instruções e ele sai evangelizando. Ele sai fazendo a obra, no popular da igreja de hoje. No versículo 5 ele fala, olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos estão purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o evangelho. Percebe? Então, ele ensina, ele sai para ensinar, para pregar, e nesses ensinamentos, nessas pregações, os fenômenos estão acontecendo, os sinais estão acontecendo. É onde ele vai falar para João Batista, que tinha dúvida. Então fala para João, olha, os cegos estão vendo, e os coxos andando, os leprosos estão sendo purificados, as pessoas estão sendo ressuscitadas, e etc, etc. No verso de número 6, do próprio 11, olha o que ele diz. Esse é o contexto. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Parece-me que tudo que Jesus está fazendo, não tem causado nenhum efeito concreto. Se você analisar o próprio 11, verso 18, olha só, para nós entendermos o convite. Pois, estou lendo agora o 18. Pois veio João Batista, que não comia e nem bebia, vocês disseram, tem demônio. Eu traduzi aqui para vocês, que está me ouvindo. João Batista não serve. E Jesus está falando, mas João Batista não comia direito, era gafanhoto e nem bebia. E vocês disseram, não serve. Veio Cristo, que come e bebe, aí vocês dizem assim, esse aí é um glutão, é um bebedor de vinho, não serve. Está tudo no texto aqui. Vou ler para vocês aqui, ó. Pois veio João que não comia e nem bebia e dizia, tem demônio. Se tem demônio, não serve. Veio o filho do homem que come e bebe e diz, esse aí é um glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Também não serve. As próprias cidades mais importantes, para olhar para mim, você em casa também, as cidades mais importantes da época, que era Cafarnaum, que era o quartel-general do próprio Cristo, e outras cidades, Corazim, Betsaida, essas cidades influentes, todas Jesus pregou, nada. Nenhum efeito. Os coxos estão aí, os sinais, mas nada. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês não entenderam nada, não tiraram proveito de nada. Embora vocês tenham ouvido o Evangelho, embora eu tenha pregado o Evangelho, embora tenha aconteceu sinais, quando se prega o Evangelho há sinais, embora tudo isso aconteceu debaixo dos olhos de vocês, vocês não se arrependeram. Não tiraram vantagem, vocês deveriam ter tirado vantagem desses ensinamentos. Vocês deveriam ter tirado vantagem desses sinais. Nada. Então, na verdade, vocês não me conhecem. De uma forma provocadora e consoladora, Jesus, ele chama para conhecer a Deus. Preste atenção.
eu devo responder algumas perguntas agora, nesse pano de fundo, preste atenção. Para esses mesmos, dos versículos anteriores, que ouviram, mas não creram, que viram, mas não alterou absolutamente nada, presenciaram, mas não foram influenciados pela exposição de Cristo. Esse vinde a mim foi exatamente para essa classe de pessoas. Mas não é incomum hoje, nós termos no Brasil e fora do Brasil, preste atenção, aquelas chamadas feiras místicas de astrologia. Tem pessoas, não vou arriscar aqui, né? Mas tem pessoas que ouvem o Evangelho, já viram sinais, mas ainda creem na astrologia. Tipo, o Hamilton, que vos fala, sou de maio, salvo engano, 22 de maio é o último decanato de Gêmeos. Alguns ainda hoje, preste atenção, alguns ainda hoje, apesar de terem ouvido, de terem presenciado as pregações, os ensinos, e quiçá até sinais, ainda hoje ouvem o Evangelho, mas estão ali de olho na astrologia. Outros vão até mais longe, nos búzios. Outros, pelo desespero, a Bíblia dá sinais, a Bíblia fala disso, consultam até as cartomantes, que promete um conhecimento do segredo da vida, que é isso que nós queremos. Porque a ideia, o que eu vejo hoje é o que o salmista, no seu lamento, no Salmo 13, ele fala 3 vezes, até quando? Até quando? Até quando? Talvez seja a nossa pergunta, não é o nosso lamento. A igreja do século 21 não aprendeu a lamentar de forma bíblica. Talvez não seja o nosso lamento. Porque eu quero saber o conhecimento, eu quero saber quando é que vai terminar tudo isso, quando é que eu vou voltar para a minha normalidade. Alguns se arriscam. Também não é incomum o gnose. Hoje, nós damos outros nomes, né? Mas aqui o gnose é a ideia de eu corro atrás de sabedoria, eu quero sabedoria. Eu tenho que ir atrás dessa coisa da astrologia, da cartomante, dos búzios, porque eu quero saber alguma coisa. A minha carga emocional ela é tão grande que eu preciso saber. Parece que conforta a alma eu saber. Parece que ameniza a dor eu poder saber o meu futuro, apesar de que não vai adiantar nada. Não é incomum também. Não é incomum. Na televisão, nos últimos tempos, a oferta sobre o sobrenatural. Eu preciso, né, não aconselho vocês a fazê-lo, mas até pelo próprio... na escola, e sempre fiz isso, independente do doutorado ou não doutorado, eu sempre fiz isso. Eu tenho que assistir tudo. Eu tenho que ouvir tudo. Não é incomum você ligar o televisor nas madrugadas, não é incomum na televisão a sabedoria sobre passar sobre o sobrenatural, as ofertas das coisas sobrenaturais. É só ligar. Você pode falar, você disca,
não sei o que, você disca, aí você relata todos os teus problemas, todas as suas mazelas e espirituais. Ele está aqui de um lado, tem até aquele telemarketing, né? Eles contratam vários telemarketing que você vai lá e da sua casa você disca, ao invés de clamar como o salmista do Salmo 13, até quando, por isso que eu disse que a igreja do século 21 não sabe o lamento bíblico, mas consegue ligar para desabafar, para ter conselhos espirituais. Não é incomum. Para saber do destino, para saber das questões amorosas, para saber das coisas da família, dos negócios, para ficar tranquilo. Parece que dá uma pseudo-tranquilidade. Eu só alerto para você que no final do mês a conta vai chegar, tá? No seu telefone. Pelo menos a conta, o seu problema não vai ser solucionado, mas a conta vai chegar, ou no celular, ou no fixo. Vai chegar. Não é incomum também nós ligarmos os nossos televisores na madrugada e vermos pastores, se assim nós podemos chamar, fazendo os exorcismos, pregando lá uma pseudo-sabedoria. Não é incomum essas coisas. Tudo tentando mostrar ou que a pessoa seja, atinja a mente dela para a busca de uma sabedoria, para amenizar a dor, a tensão que está vivendo na situação concreta da pessoa. A verdade, amado, é que a sabedoria religiosa tornou-se uma mercadoria preciosa. Esse é o grande problema. A sua dor, meu irmão que está em casa, a sua dor tornou-se uma mercadoria preciosa nas mãos daqueles que não é aquele que tem um jugo suave. A sua dor tornou-se uma mercadoria preciosa. São videoclipes, são técnicas de marketing, e aí vai. O que eu sei, meus queridos, é que nós estamos vivendo uma miséria social. A pandemia está instaurada há 6 meses. O desemprego está aí. Salários baixos, fome, seca, violência, que ameaça as nossas famílias, a desestruturação das relações particulares, a gente chama de interpessoal. Desmantelou-se tudo. Na verdade, nós estamos efetivamente sobrecarregados. Aí Jesus vem e diz o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Esse convite é para você. Deus está dizendo assim hoje, ó. Eu sou o caminho, eu sou o início para uma compreensão que o seu descanso, esse peso que está aí nos seus ombros, eu sou o que vai dar o verdadeiro descanso para você. Eu sou o início. Quando você compreender que eu sou o início, que eu tenho a sabedoria que você necessita para descobrir que eu sou, olha só, eu sou o alívio e eu detenho a sabedoria, o Espírito Santo de Deus, para que você saiba
que qualquer outro tipo de procura, naquilo que o pregador elencou, qualquer outro tipo de procura, você não terá descanso. Eu sou a sabedoria para o descanso e eu sou o descanso. Ele fala assim nessa noite para nós. É Jesus falando, nesse texto aqui, ó. Deixa eu ensinar a minha doutrina para vocês. Deixa eu ensinar para vocês. É por isso que ele diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Não há outro caminho. Quando eu ouço, por intermédio do Vladimir, o que eu ouvi, qual outro caminho tem? Se você está cansado da igreja. Com todo o carinho que eu tenho para com você, talvez você está me ouvindo, você que proferiu essas palavras, eu até entendo o seu contexto, entendo, apesar de não conhecê-la ou não conhecê-lo. Mas qual outro caminho nós temos? Vinde a mim. Não há um outro caminho. A primeira lição desse texto, muito clara e simples, é a clareza de Jesus demonstrando para as pessoas vir a ter Ele. Vinde a mim. Não tem cobrança. Não tem exigências. Se você for para o judaísmo, antes de adentrar na religião judaica, você tem que passar primeiro, você tem que estudar primeiro. Você tem que fazer um curso sobre o que é o judaísmo. Depois que você termina o curso, você tem que conhecer alguém que te introduza para um rabino. O rabino conversará com você. Aí vai admiti-lo, os passos iniciais para o exercício do judaísmo. Se você for se converter para o Islã ou qualquer outra maçonaria, seja lá o que for, sempre haverá um estágio de iniciação. Sempre haverá alguma coisa que você tem que fazer ou deixar de fazer. Jesus não, ele simplesmente, com muita clareza, com muito amor, ele diz o seguinte: vinde a mim. Mas, vinde a mim. No contexto do texto, até mesmo aqueles que estavam debaixo do jugo, que ouviram, mas não quiseram saber, é para esses: vinde a mim. Amados, não existe maior peso para uma pessoa que procura ou tem a percepção que a verdade procurada pela alma não será encontrada. Eu quero dizer para você, o que tua alma está procurando, você não encontrará fora de Jesus.
todos que estão aqui hoje, o que está me ouvindo, e o que pegará essa fita, não sei o que é isso aí, e ouvirá o que você procura para aliviar a sua carga ou seu sobrepeso, você não encontrará em outras coisas, você só encontrará em Jesus Cristo. Vinde a mim. Simples. Simples. A grande lição é essa, é simples. Vinde a mim. Que ele já tinha falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não esqueçam. O Pai me deu tudo. Tudo pertence a Jesus Cristo. Tudo é dele. Ele quer repartir com você. Ele não quer deixar você fora. Ele quer dividir com você. Vinde a mim. É a primeira lição. Qualquer outro lugar que você for, eles vão brincar com a sua dor. Eles vão exigir o seu dinheiro. Vai tripudiar com a sua dor. Por ética, eu não vou falar dos últimos escândalos, seja lá de igreja católica ou evangélica, no final das contas é o nome do Senhor. Brincam com a dor alheia. Jesus Cristo não. Vinde a mim. A mim. Do jeito que você está, é isso, é do jeitinho que você está. Vinde a mim. Essa é a grande lição, simples. A segunda lição está aqui, obviamente, no próprio texto, que ele oferece, preste atenção nisso, ele oferece, então, vinde a mim, óbvio. No direito, amado. Preste atenção nisso. A justiça só lhe concede o bem que você pediu se você cutucá-la. Ela está parada. Se você ajuizar a ação, se você bater lá no fórum do Lalau, se você bater lá com uma petição na mão, ou ortogá-la para outrem, para um advogado, ou postular mesmo, justo postulante, você for lá mesmo postular você mesmo, se não for algo que vá para a segunda instância, você pode ir lá e exercer o seu justo postulante, que é falar, e alguém colherá essas informações, mas você foi lá e cutucou a justiça para fazer justiça para você. A gente tem que começar, gente, num bom sentido, cutucar Deus, praticar algumas coisas que nós já não praticamos mais. Lá como o lamento, nós não lamentamos mais. Nós não mais falamos das coisas transcendentes. Nós não nos preocupamos mais com a transcendência de Deus, com a imanência de Deus. Nós estamos vivendo tão abatalhoado, e eu entendo isso, eu entendo. Mas tem que dar um basta nisso. Cutuca Deus, Ele está aqui. Como o salmista do Salmo 13, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas é um lamento bíblico. Se Ele chama, vinde a mim,
é porque ele tem competência, ele tem credibilidade para lhe conceder aquilo que você quer, dentro das prerrogativas dele. Se ele te chamou, amado, é porque ele tem algo para te oferecer. Se ele te convida, é porque ele tem algo. E o gostoso é que você sabe. Eu entendo o que você, um homem ou mulher, falou para eu entendo você, mas eu quero dizer para você, não desista não. Vinde a mim, é um convite maravilhoso, e a festa, amado, é maravilhosa. Ele não quer que você fique fora dessa festa, deste convite. Se ele te chamou, é porque ele vai te aliviar. A segunda lição aqui do texto é que Jesus concede descanso àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Aqui são os mesmos que rejeitavam ele no contexto do texto. Apesar da rejeição, o convite está lançado. Isso que é gostoso, amado. Hamilton, eu tenho rejeitado, Hamilton, eu vou dizer para você, eu tenho usado a pandemia, porque eu soube que pós-pandemia surgirá, ou dentro já da pandemia, 3 tipos de crentes. Primeiro, aquele que não sentiu falta nenhuma da igreja, será uma classe. Não sentir falta nenhuma da igreja. O outro tipo de crente que surgirá, ou já está, não vai surgir, já está, é aquele que diz assim: Hamilton, eu me sustento com as lives. E o terceiro grupo, que eu quero que você esteja inserido nesse, é aquele que diz assim: Hamilton, eu não vi a hora da igreja voltar, eu poder dar um abraço, apesar que você é um gelo danado, e eu poder comemorar, mesmo de máscara, com os protocolos de higiene, eu não vi a hora de tudo passar e nós festejarmos o nome do Senhor. Eu não sei qual grupo que você está, mas mesmo você rejeitando a ele, o convite está posto. E eu não posso falar nada, eu não tenho nem o direito, que eu não sou juiz. Só tem que ouvir e orar e dizer biblicamente a verdade. Há um convite, só ele pode aliviar a tua sobrecarga. E ele fez isso. Vinde a mim, todos. Você quer saber quem são? Todos os de Cafarnaum, todos os das cidades, todos que viram curar o cego e não creram. Vinde a mim todos, eu vou aliviar vocês. São as pessoas oprimidas pelo jugo pesado das regras humanas, ele convida. São aquelas pessoas que estão vivendo lá, e hoje também, com base nos doutores da lei, sabe aquelas igrejas que tem aqueles RI, aqueles regulamentos internos mais rígidos, mas isso está errado, porque a Bíblia não é, a Bíblia ela é gostosa. E eu digo outra coisa, as igrejas que não forem leves, igrejas leves, se não for leves, forem igrejas pesadas, ficarão sem membros. O Evangelho é leve, o Evangelho não tem peso, o Evangelho é amor, o Evangelho é vida, o Evangelho é alegria, ele não é peso. Igrejas pesadas, no momento da pandemia, ficarão sem membros, porque o Evangelho é leve. Esses que são oprimidos pelo jugo da lei, lembra lá da lei, do capítulo, dos versos 27 para trás, é esses aí. Eram mestres, sabe, mestres ou pastores exigentes, rigorosos, que trazia o povo ali, para esses aí. Você quer continuar debaixo deste jugo? Jesus está dizendo, vinde a mim. Debaixo dos fariseus, daquela turma, que nem eles podiam fazer. Eles legislavam e não aguentavam nem o que eles legislavam. É para esses aí, vinde a mim. Para esses que
estão com peso nos ombros por causa da carga pesada que não podem carregar. É para esses. Também pessoas sobrecarregadas de pecado, seja no ministério de pregação, do ensino, e o Senhor deparou com muitos desses aí nesse caminho. Lembra que ele fez um caminho? Não esqueçam disso. Ora, tendo acabado Jesus de dar instruções, e a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar. Nesse percurso de Jesus, ele encontrou com essas classes de pessoas. Ele presenciou, não é diferente de hoje, não. Eram publicanos, prostitutas, todo tipo de pecadores, ouviram as palavras de Jesus. Não é só para aqueles daqueles dias, não. É todos de hoje. Para você que me ouve em casa e que ouvirá essa mensagem. Amados, a vida aqui na terra não é ainda uma vida de paz. Não é uma vida de paz. Não é o conforto do paraíso. Não é ainda, não. Por causa do pecado. E a vida é cheia de sofrimento e de cansaço. Nós obteremos isso. Apesar que vinde a nós a oração do Pai Nosso, é uma verdade concreta e absoluta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu... Já está aqui. Só que nós vamos passar por essas pandemias. Passa com Ele, então. É Ele que vai te aliviar. A segurança, Ele é o porto seguro. Amado, estar cansado é viver uma situação de déficit de energia. Ficamos cansados quando nossa energia para viver está aquém do estoque necessário. Sabe, você tem um estoque de energia, mas você está gastando muita energia para aquilo que não é necessário. Então o cansaço, ele advém quando o seu estoque de energia, física mesmo, energia física, está esgotado. Quando gastamos mais energia do que recebemos. Preste atenção. Vou gastar uns minutinhos aqui. Preciso. Nosso cansaço, preste atenção. Nosso cansaço pode advir da cruz que temos que carregar. Você não aprendeu que tem que carregar uma cruz? É uma verdade? Temos que lutar o tempo todo para não fazer o que não queremos fazer. Lembra, amor? O tempo todo. Você luta para não fazer aquilo que queremos fazer. É um conflito dentro de você. Isso cansa. Nós temos que lutar para não viver segundo os nossos desejos e instintos. Não quero fazer isso. O desejo está lá. É aquela briga, eu já falei para vocês que dois filósofos se encontraram. Ou seja, o discípulo perguntou para o filósofo, né? Tem dois cães brigando, né? Entre si. Qual cão vencerá? O sábio, né? Alá Eclesiastes diz assim, aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais é o que vai vencer. Nós temos que lutar o tempo todo para não viver segundo os nossos desejos e instintos. Isso cansa. O tempo todo a gente tem que se vigiar, e tem mesmo. Temos que lutar para mantermos fiéis a Deus o tempo todo. Você tem que lutar o tempo todo.
Que nós vivemos dentro de uma cultura, nós estamos dentro de uma cultura que é contra o Evangelho, aquela coisa da contracultura. Então, o tempo todo você tem que lutar mesmo para manter-se fiel a Deus. Isso demanda energia. Nós temos que lutar, e você que disse para Vladimir, nós temos que lutar para não desistir. Você não pode desistir agora, você tem que lutar para não desistir. Isso cansa. Nós temos que lutar, amado, o tempo todo. Isso vai ser a minha tônica, aliás, está sendo já a minha tônica, e continuará sendo a minha tônica. Nós temos que lutar para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus para as nossas vidas só vem via ensinamento forte da palavra de Deus. Se for o contrário, cansa. Tem que parar com algumas coisas. O conhecimento só advém da palavra de Deus, não de outras coisas. Nós temos que lutar para mudar algumas coisas que desagradam a Deus em nós. Então, o tempo todo nós temos que nos policiarmos para ver se o que nós estamos fazendo agrada a Deus. Porque a minha profissão tem que agradar a Deus. Se eu trabalho 12 horas fazendo aquelas escalas doidas, na minha profissão ela tem que agradar a Deus. Se eu fico com o meu salão aberto 12 horas cortando o cabelo, a minha profissão de cabeleireiro tem que agradar a Deus. Se eu trabalho como técnico de segurança e medicina do trabalho, a minha profissão o tempo todo na empresa tem que agradar a Deus. Se eu trabalho como professor, a minha profissão tem que agradar a Deus. Se eu tomo condução, se eu perco 5 horas entre ir e vir do emprego à minha casa, essa coisa toda, nesse interregno de tempo, nesse período, todas as pessoas que eu encontrarem, eu tenho que manifestar a Deus, eu não posso agir de outra maneira. Isso também cansa, demanda energia. Eu tenho que lutar para mudar as coisas que desagradam a Deus. Hábitos, vícios, manias. Temos que lutar para não permitir que traumas antigos ou novos nos afastem da graça de Deus. Então, o tempo todo que pessoas foram traumatizadas 500 anos atrás, ainda carrega todas essas coisas, cansa. Nós temos que lutar o tempo todo para atender aos muitos desafios da fé. E esse é um tempo que nós temos sido desafiados para manter a nossa fé, a nossa integridade. É nesse momento da pandemia, igreja, que nós vamos dar nota da nossa fé, quem nós somos em Cristo Jesus. Então, o nosso cansaço, ele pode advir da cruz que nós carregamos. Mas também o nosso cansaço pode advir das nossas próprias condições de vida. Da sua condição de vida. Por exemplo, muitos de nós temos saúdes físicas e emocionais frágeis. Tem pessoas que têm doenças crônicas. Tem pessoas que já são frágeis emocionalmente e fisicamente. Tem problemas físicos, que não é oriundo de pecado, não é nada não. Quem atrela essas coisas ao pecado está errado. Não é nada não, são problemas físicos. São problemas emocionais que adquiriram. E cansa porque nós temos que demandar, nós temos que drenar energia para cuidar disso. Isso cansa. Isso dói. Porque a minha saúde não está boa. Então tem pessoas aqui, tem pessoas que estão lá me ouvindo e que ouvirão que o cansaço advém da própria condição de vida. Não está bem fisicamente, tem um problema crônico.
muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados porque travamos longas lutas dentro de casa. Tem pessoas aqui e que estão ali me ouvindo, que estão cansados, sabe? Não é cansaço de trabalho não, do labor, é cansado de briga, de demandar energia para brigas em casa, que não deveria. Mas muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados porque travamos longas lutas dentro de casa, com os nossos filhos, com os pais, cônjuges. Isso desvia a energia, isso cansa. Muitos de nós, principalmente agora, enfrentamos dificuldades para sobreviver com o trabalho que temos, e às vezes não temos. Gente, é um período crítico. Por isso eu apelo, eu ao mito, né? Agora não digo Deus, digo eu, Paulo, eu ao mito, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está aí. Nosso cansaço também pode advir da nossa própria inserção na igreja, que não deveria. Mas o nosso cansaço pode vir da inserção na própria comunidade cristã, que é feito de homens e mulheres reais. O Hamilton é real. Sou homem. Se eu não for um imitador, se eu não me aproximar, eu posso dar sinais, eu posso às vezes ser ríspido com alguém. Posso dar uma resposta atravessada, posso usar, sou pastor, eu posso usar a minha qualificação, mas o cansaço, gente, preste atenção nisso, o cansaço pode advir da nossa própria inserção na igreja, que é feito de homens e mulheres reais. As instituições são reais, que nem sempre compreende a natureza e o papel da própria igreja. Encontrei um pastor, ele foi um pastor meu, depois encontrei ele com um tempo dando aula. Eu como professor dele, ele foi o meu pastor, aí ele foi fazer um curso, o curso do Betel, Instituto Bíblico de Ensino Superior, e eu estava lá como professor dele. E perguntei, como é que está a igreja, tal. Falou, Hamilton, esse ano não saímos do nada, não cresceu nada. Nada. Mas por quê? Confidenciou. Porque eu passei o tempo todo brigando com os irmãos. Os irmãos degradando, sabe? A igreja não avançou. Por causa desses conflitos internos, isso cansa. Dentro ou fora da dimensão do reino, não podemos esquecer que o cansaço também vem da falta de compreensão da natureza humana. Eu não posso esperar nada daquele que não tem Jesus. Eu não posso esperar nada do neófito. Então, eu tenho, amado, que sempre esperar uma reação primeiro, para depois falar. Dentro da igreja tem os conflitos. Agora lançaram, mas eu disse para o professor graças a Deus estou caminhando já para o 3º ano do doutorado, igreja centrada. A minha tese foi, professor, como é que essas verdades chegarão no ponto, lá no fio, como é que isso aí vai chegar lá? Tem vocês para fazer chegar. Porque o que eu vejo muitas igrejas, a energia em coisas que não seriam apropriadas. Deveríamos estar gastando as nossas energias para expandir o nome do Senhor Jesus Cristo, para levar o vinde a mim, para anunciar o nome dele. Mas muitas das instituições gastam tempo se degladiando entre si. Cansa. Eu mesmo tenho pavio culto para essas coisas. Cansa.
Nosso cansaço pode advir das nossas atitudes diante da vida. 90% das nossas atitudes são gastas com reações que temos diante dos fatos da vida. Você gasta 90% da sua energia lidando com cases, com coisas. Parou para pensar? Puta, Milton, 90%, então no dia, 90% da sua energia é gasta com essas coisas. Cansa. Percebe? Por isso que quando as pessoas chegam aqui, amado, em qualquer igreja, chegam que nem arroz de terceira, quebrados. Ainda mais, aí vem coisas de fora para ajudar. Então a igreja precisa compreender. Vinde a mim. 90% das nossas atitudes são gastas com reações que temos diante dos fatos da vida. Gastamos nosso tempo apagando incêndios. Sabe, o tempo todo apagando incêndio? Já pensou você viver o tempo todo com uma mangueira na mão, apagando incêndio? Paga ali um foco, outro foco ali, outro foco ali, outro foco ali, outro foco ali. Isso cansa, amados. Isso cansa. Porque quando você está apagando incêndio, cansa, você não está criando. O gostoso é demandar energia para criar. Vamos fazer um evangelismo em massa. Vamos levar o Vinde a Mim nas 11 ruas do Jardim Rincão. Vamos mapear esse local. Vamos levar isso aí, vamos juntar todo mundo. Não é com o departamento, não, é todo mundo engajado. Aí é gostoso a gente ficar um domingo, todo mundo vinha aqui arriado, cansado, ou nas igrejas, mas é um cansaço gostoso, porque é um cansaço que tem retorno. Apagar incêndio cansa. Gastamos nosso tempo gastando energia com problemas de hoje, que amanhã poderão não existir. Aqueles probleminhas assim, ó. É assim, bota aqui e fica gigante. Fica gigante o problema. Milhares de pessoas estão sofrendo de estresse que não vale a pena. Sofrimentos, problemas, dores de cabeça, etc, etc. É para essa categoria de pessoas que o Senhor está dizendo hoje. Vinde a mim. Também, por último, tem cansaços que advêm das nossas escolhas. Principalmente as escolhas erradas. Mas às vezes demanda energia, você chega aqui que está... Já viu aquela doença que tem que a pessoa vai se curvando? Parece que a pessoa não anda mais ereta, sabe? Como se o Cristo estivesse passando em revista o seu exército, e todo mundo... Não, amado, eu entendo, é tanta coisa, tantas informações, é tantos fake news, é tanta carga emocional, eu entendo isso. As pessoas estão, semblante, vai caindo, ó. O ombro. É por isso que o sumo sacerdote carregava no seu ombro esquerdo 6 ônix, 6 e 6, 12, em cada ombro, né? Que a ideia dele carregar as 12 tribos no ombro, né? Tinha 6 aqui e 6 aqui, ó. Os ônix aqui, ó. E no peito, entalhado no peito, os 12 aqui, ó. As pedras aqui no peito. É a ideia do ombro carregar no ombro, né? Essa ideia. Mas tem pessoas que carregam o peso por causa das escolhas erradas. Escolha de errar o alvo. A culpa. Gastamos tempo para buscar justificativa para os nossos próprios erros. Enfim, amados. O alívio é para essa categoria de pessoas.
o alívio é para nós, é para você que está cansado e sobrecarregado. Você só vai encontrar, só vai poder tirar esse peso nele, transferindo para ele essa carga. A caminhada da cruz, igreja, ela não termina no Calvário, viu? A caminhada da cruz não termina no Calvário. A história de Jesus Cristo, você sabe, amado, ele está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Você já imaginou isso? Você está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Você está sentado lá com Ele. Mas tem mais ainda. Terceira lição que esse texto nos mostra aqui. As instruções, os ensinamentos de Jesus são leves, ao contrário da religião. Olha o que ele diz aqui no texto: tomai sobre vós o meu e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Olha para mim, você em casa também. Então, a terceira instrução é que os ensinamentos de Jesus, ao contrário daquele do contexto do texto, os ensinamentos deles são leves. Tem duas coisas importantes aqui, que eu preciso explicar para você. As duas coisas importantes no texto faz referência à palavra jugo. Pois bem, o que era jugo? Jugo era uma peça usada para unir dois animais. Quando você tinha uma carroça, você colocava um jugo. Então, você tinha dois bois, um pedaço de pau, dois buracos, colocava o pescoço dos dois animais, e eles iam andando. Quando se colocava o jugo, não tinha como um boi ir para a esquerda e o outro boi ir para a direita. A partir do momento que se colocava o jugo nos animais, só tinha uma direção. Então, quando se coloca o jugo no animal, nos dois, para carregar, um não poderia ir para a esquerda e o outro também não poderia ir para a direita. Os dois tinham que caminhar na mesma direção. Como o texto aqui, olha que interessante, o texto aqui, o contexto todo dele, ele está falando de seguir. Quando Jesus fala, vinde a mim, é que ele está reprovando aqueles ensinamentos que nós já vimos, que eram errados, e está falando, segue os meus ensinamentos, segue as minhas doutrinas, venha a mim e me conheçam a mim. Não o que estão oferecendo para vocês. A partir do momento que eu colocar o meu jugo em vocês, só tem uma direção, só tem um caminho. É essa a ideia. Não existe dois caminhos. Quando você permitir que o meu jugo seja colocado em você, nós vamos andar juntos. Se é para a esquerda, nós vamos para a esquerda. Se é para a direita, nós vamos para a direita. Se é o centro, nós vamos no centro. Se é o centrão, nós vamos para o centrão. Mas a partir do momento que você permitir o meu jugo, nós vamos andar juntos. Não há mais duas direções. Pelo contexto do texto, é isso. Ele está falando que vocês precisam agora me conhecer. O meu jugo, ele é suave. O meu jugo é a mesma direção. Também, essa é a primeira explicação. A segunda, que tem a ver também com a própria palavra jugo, que
pode ser o mais provável aqui, os dois se encaixam. Não vamos brigar se é um ou se é outro. Tanto um contra o outro vai na mesma direção. O primeiro é, se você permitir colocar o jugo, nós vamos seguir juntos. Na mesma direção. Nós vamos andar juntos. Aonde eu for, você irá. Tá? Na mesma direção. Não vai ter qualquer tipo de vento de doutrina, você desbanda para a esquerda. Não, você está comigo, me acompanha. Então, qualquer coisa é comigo. Permita-me colocar o meu jugo. Nós vamos andar na mesma direção. A segunda, que é provável também, é que a palavra jugo, ela também pode ser, era usada também como alguém que estava debaixo de disciplina e discipulado de alguém. Então você acha, no original, essas duas palavras, ou jugo, que era aquela coisa que era colocada no animal, então é a mesma direção, ou também era utilizado para dizer alguém que está sobre a disciplina e o discipulado de algum mestre. O que Jesus estava querendo dizer? Essa eu acho interessante, até academicamente falando. Já que eles estavam no jugo dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus estava falando o seguinte: venha para o meu jugo, para a minha disciplina, para a minha doutrina. Eu sou mestre por excelência. Eu acho essa mais linda. Então, poderia usar tanto uma contra a outra. Nesse sentido, o que ele está querendo dizer para nós? Vocês estão debaixo de um jugo pesado. Estão deixando vocês sobrecarregados. Estão deixando vocês sem respirar, de tanta carga. Até Mateus capítulo 23, verso 24, vai nessa linha da segunda, ó. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os vossos ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus está dizendo assim para nós nessa noite, para você que me ouve. Eu quero te oferecer nessa noite a verdadeira instrução. Hoje à noite, eu quero te conectar com o Pai. O Pai me deu tudo. Se você permitir que eu coloque o meu jugo sobre você, ou se você permitir e aceitar a minha palavra como verdade, essa que o Hamilton está falando para você, que o meu oráculo, que o meu porta-voz está falando para você, se você aceitá-la como verdade, essa instrução, deixar-se direcionar por ela, eu vou te conectar com Deus. Eu quero aliviar a sua tensão, está cardíaco do seu coração, eu quero aliviar nessa noite. Quero colocar o fardo leve, remover essa sua culpa. Eu quero te entronizar você, eu quero conectar você, que haja uma conexão entre eu, você e o Pai, nessa noite. Esse era, de fato, o verdadeiro aprendizado que Jesus queria passar para aquelas pessoas e para nós nessa noite. Esse jugo de Cristo, ele é bem diferente. Muito diferente. Ele é um jugo que traz alívio. Ele é um jugo que traz direção. Ele é um jugo que te conecta com o Pai. Ele é um jugo que te introduz com o Pai. Quarto e último, que eu amo de paixão. O meu jugo, ele é suave. Eu coloquei como que o consolo do Evangelho ultrapassa o peso da cruz. O consolo do Evangelho
ultrapassa o peso da cruz. Em nenhum momento das Escrituras Sagradas, Jesus Cristo disse que a vida cristã é fácil. Em nenhum momento. O que ele está dizendo aqui é que todas as obrigações e disciplinas exigidas por Deus são boas e abençoadoras. São boas e abençoadoras. Não tem nada pesado. Nada pesado. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 13, ele diz: ora, os seus mandamentos não são penosos. Provérbios, capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, todas, são de paz. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18, diz o seguinte, preste atenção nisso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse convite é para você também contemplar as coisas eternas. Em suma, não rejeite o convite. Não rejeite o convite. Jesus, ele é a única, preste atenção, Jesus, ele é a única solução para encontrarmos descanso no meio de sofrimento. A única, não a outra. Hoje, ele estende esse convite maravilhoso: vinde a mim. Não exige nada de você, absolutamente nada de você. Cristo, ele apenas nos chama a confiar nele, a encontrar descanso para as nossas almas aflitas, a esse peso que você está sentindo, essas noites não dormidas, essas dores localizadas, que nenhum tipo de remédio ou relaxante muscular tem dado jeito. Só Ele dá um verdadeiro alívio e descanso. Só Ele. Sabe por quê? Tudo foi entregue para o Pai, para Ele. Não tem a quem recorrer. Não há outro. Você entende isso? Não há outro. Foi por isso que ele, depois desse quadro atípico de pregações, sinais e maravilhas, é por isso que eu te compreendo. Porque a Bíblia, o que eu estou falando para você, aconteceu, eu te compreendo. Talvez você não sabia disso. Ele foi rejeitado. Porque lá atrás, pessoas também ensinaram outras coisas. Eles estavam querendo alguém que respondesse de imediato às questões mais mediáticas deles. Aquele povo que ele pregou e ele disse, os coxos andam, os cegos vêm. Pessoas visualizaram aquilo ali, mas elas estavam tão acometidas de outras coisas que não compreenderam. Então, por isso eu te compreendo, mas ele mesmo, o próprio Jesus disse, vinde a mim.
Eu sou alívio, eu sou descanso para você. Porque o Pai me entregou tudo. Não tem a quem recorrer. Não há outra pessoa no mundo. O que você precisa para o seu corpo físico, preste atenção. A dor é física. A pandemia o atingiu, ou são outras questões que te machucam. Ele é a resposta para o seu corpo físico. Ele também é a resposta para a tua alma. A alma aflita, a alma desesperançosa, é Ele. Por isso que Ele disse, uma boa relação com o Pai passa pelo Filho. É imprescindível você conhecer Jesus. É imprescindível você reatar com Jesus. Eu não quero te enganar. Se você desistir agora, você será uma presa fácil. Porque não há outro recurso. Tanto para a tua alma quanto para o teu corpo, só Ele. Está claro aqui no texto. Ele deixou claro. É por isso que os autores disseram que é uma pérola. Ele deixou claro, o Pai deu para ele todas as coisas. Então você tem que reatar o mais urgente possível. Nele há consolo. Em quem você buscará consolo? Nessas noites que duram mais de 8 horas. Para quem vai dormir às 22, acorda. O sono já não é mais de 8 horas, são noites quase que intermináveis. Consolo é Ele. A paz, mesmo vivenciando aquela paz, de saber que você tem um porto seguro. Percebe a ideia de ter um porto seguro para você atracar a sua embarcação? Quem será o teu porto seguro? Responda para ti. Quem será o teu porto seguro? Ele faz uma promessa para você. Ele prometeu: eu vos aliviarei. Eu vou te aliviar. Ele dá descanso, Ele dá refrigério. Você sabe que Ele é o nosso bom pastor. Vai chegar águas de descanso, vai chegar. Ele não dá algo maior que você, não, vai chegar. Apesar das aflições, do peso, Ele é refrigério para as nossas almas. Já podemos desfrutar o que Ele nos oferece. Tão gostoso, mesmo dolorido,
machucado, cansado. Tipo hoje, você deitar no seu travesseiro e respirar. Ele que te promete isso. Somente quem conhece Ele tem comunhão com Ele. Talvez te esteja faltando isso. Estreitar mais os laços com Ele. Faltou isso para aquela comunidade que ele viajou o tempo todo. Aí ele mesmo fez o convite: vinde a mim, estreita os laços comigo. Eu vou te mostrar quem eu sou. Para finalizar, agora um apelo pastoral, pastor Hamilton. Pode ser que o jugo do Senhor não altere o seu estado físico. Pode ser que o jugo do Senhor não mude a tua vida material. Mas certamente, verdadeiramente, absolutamente, o jugo do Senhor mudará as suas condições da sua alma, da sua vida eterna. Pode ser que hoje ela não altere nada o teu quadro físico. Ela não mude um dedo na sua questão material. Porque não foi para o lado físico que ele veio. Também não foi para mudar um dedo das coisas materiais. Mas foi para mudar o estado da tua alma. Eu, Almito de Souza Santos, eu tenho certeza absoluta, se você permanecer até o fim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se não adiantar de um lado ou de outro, porque ele não veio para isso, não posso mentir para você. Ele não veio exclusivamente para aliviar suas questões físicas. Ele pode e ele quer. Ele também não veio para dar um upgrade nas suas finanças ou nas suas questões materiais. Ele pode fazer. Aqui ele curou, ele fez coisas. Mas se for essa a sua experiência e não chegar, uma coisa é certa, essa ele fará. Alívio para a sua alma. E achareis descanso para a vossa alma. Esse descanso, ele é certo. Já pensou? Se você desistir agora, não receber esse convite, não deixar ele colocar o jugo, passar todo esse sofrimento e continuar na eternidade, não faça isso. Não faça isso. Por isso que tem um convite: vinde a mim. Vinde a mim. Ele é o que dá o alívio. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana de muita paz. Independente de tudo que está ocorrendo. Ele é o nosso alívio.
Foca nele. Viva com ele. Estreita as suas relações com ele. É o momento mais oportuno de estreitarmos as nossas relações com ele. Quer conhecer mais do Pai? O Filho. E não esqueçam, o Pai deu tudo para ele. E ele quer repartir com você. Não esqueçam disso. Tenha uma semana abençoadora, em nome de Jesus. Amém. O maior convite que você recebeu da sua vida hoje. Não tem convite na face da terra nenhum que seja igual a esse. Maravilhoso. Como o pastor Hamilton pregou da outra vez, eu vou repetir. Jesus, ele fez muitos milagres. Curou os 10 leprosos, mulher de fluxo de sangue, ressuscitou Lázaro. Mas esses homens, essas mulheres voltaram a morrer fisicamente novamente, não é isso? Mas uma coisa pode ter certeza, que nem o pastor Hamilton falou, quando elas entregaram a sua vida para Jesus, a sua alma, nunca mais ela morreu, assim como a minha e a sua. Que essa palavra você fique ministrando nela a semana inteira. É chato a gente ser... como chama, a gente fazer curso acadêmico, porque tudo que você vai ouvindo, agora você vai escrevendo, né, pastor Hamilton? Você vai, né, Paulinho? Você vai ouvindo as coisas e você vai escrevendo, e aí você percebe que as coisas de Deus, que a palavra de Deus, ela se renova todo dia, a todo instante, a todo minuto e a todo segundo na nossa vida. E que essa palavra, essa semana, ela fique fixada, que nem o pastor Geraldo diz, aqui na mente, para que possamos chegar em casa, meditar nela de dia e de noite. Vamos ficar em pé? Você que está em casa, que ouviu essa palavra, você que está aqui nessa noite, que Deus, Espírito Santo de Deus ministrou na sua vida. Se você não teve um encontro ainda, o Espírito Santo de Deus ministrou no seu coração, para que você venha ter um encontro com o Senhor. Entregar, se você ouviu esse convite, e você falar, é isso mesmo, eu nunca tinha ouvido esse convite, e essa noite você ouviu esse convite, aqui na igreja, se tiver alguém aqui hoje, nessas condições, depois que o culto terminar, você procure a mim, ou senão o pastor Hamilton, e você fala assim, pastor, irmão Vladimir, eu quero participar desse convite, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E você em casa, que também ouviu essa palavra, e precisa entregar a sua vida ao Senhor, declarar a soberania de Cristo sobre a sua vida. Vá numa igreja cristã mais próxima da sua casa, que professe a palavra de Deus genuína, e entregue a sua vida ao Senhor. E como o pastor Hamilton falou, se você entrar desistindo, já um convertido e está desistindo das coisas do Senhor, não faça isso. Porque a tua casa, a minha casa, a nossa morada não é aqui. A minha morada e a sua já está preparada. Temos duas escolhas, temos dois caminhos. Pela palavra que o Senhor Jesus nos falou, vinde a mim. Ele está chamando você para ter um encontro com Ele.
Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, por esta palavra, meu Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, porque ela dura para sempre, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, dos irmãos e das irmãs que estão aqui nessa noite. Obrigado, Pai amado, pela vida dos irmãos e das irmãs que estão em casa nesse exato momento. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, da Tua igreja. E visita todos aqueles, Pai, que ouviram este convite, este chamado, Pai, para ter um encontro, Senhor, com Deus vivo. Aquele que pode mudar toda a nossa situação, Pai. Principalmente, Pai, a nossa alma, Pai, nosso espírito. Ah, Senhor, vem de encontro, Pai, purificando, restaurando, livrando, Pai, de todo pensamento, de toda a mente, Pai amado, muitas vezes cauterizada, Senhor, com desânimo, com tristeza, com angústia, Papai Santo e Papai querido, que está longe, Senhor, que está caminhando, Senhor, para o caminho de Emaús, mas hoje, pela Tua palavra, vinde a mim, Senhor. O Senhor disse, Papai Santo, porque naquele caminho, Senhor, quando o Senhor encontrou com aqueles dois servos, Papai Santo, eles tinham ouvido, Senhor, eles tinham caminhado contigo, eles ouviram, Senhor, e viram o Senhor fazer os milagres, Senhor. Mas no percurso, Senhor, daquele caminhar, porque o Senhor tinha padecido, mas o Senhor falou, ao terceiro dia vou ressurgir, mas eles, Papai Santo, entristeceram, deixaram o seu coração, Papai amado, amargurado, triste, mas mesmo assim, o Senhor naquele caminho, o Senhor se apresentou e disse a eles, vinde a mim, como o Senhor disse hoje, nessa noite, Pai, vinde a mim. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, como assim o Senhor usou teu servo, Pai. As dificuldades do dia a dia vão continuar, Senhor, eu sei. Temos que lutar, Senhor, no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos entes queridos, Pai, a nossa saúde. Mas, Senhor, isso, Papai amado, é algo que vai ficar lá, Senhor, que vai ficar aqui, vai ser passageiro, Senhor, vai acabar um dia, vai terminar, Senhor, mas a eternidade não, Senhor, a eternidade ela está posta, está colocada, porque o Senhor hoje disse, vinde a mim, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo convite, e nessa noite eu recebo, Senhor, e esta igreja recebe este convite, Pai. Toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda a reverência a Ti, Santo Deus Israel, Senhor, é na lamentação que devemos adorar, ó Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Papai querido, pelo Teu grande amor e o Teu cuidado. Leva Teu povo, Senhor, para casa debaixo desta palavra, Senhor. E que essa palavra, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ela se materialize, Senhor, na vida de cada um que ouviu nessa noite, Senhor. Que seja marcado, Senhor. Que esse convite seja latente na sua mente, na sua alma e no seu espírito. Que a cada minuto, a cada segundo, quando ele parar para pensar, Senhor, nas suas dificuldades, ele consiga ouvir, vinde a mim, Senhor. Oh, Pai. Esse convite, Pai, ele tem um nome marcado, Senhor. Chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Que você vá para casa e que essa palavra fique com você. E o vídeo da terceira idade vai estar na internet a partir das 21 horas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.